sou Meire J. Costa e hoje eu vou ajudar você a identificar se você veio das estrelas, tá? Caramba! E o que seria vir das estrelas, né? Bom, quando o nosso planeta foi criado, lá atrás, né? Alguns espíritos vieram para cá, algumas essências, e evoluíram aqui mesmo, tá? Fez parte da criação, da nossa criação, essa atração para o planeta, e daqui começou a se desenvolver. Só que outras raças vieram lá de fora e se misturaram, fizeram enxertos genéticos nesses seres que estavam aqui para evoluírem intelectualmente, criando assim uma outra raça, que dizem que é o Homo sapiens sapiens, tá? Vou resumir. Então, a maioria do nosso planeta é constituída de espíritos dessa leva, que foram manipulados geneticamente para evoluírem, para crescer intelectualmente, e foram manipulados por raças lá de fora. Então, assim foi povoado o nosso planeta Terra, né? E aí, o que acontece? Só que a maioria de nós é híbrida. Quando a gente fala híbrida, é justamente por causa dessa junção, dessa manipulação que foi feita nesse corpo biológico para que essa essência evoluísse, vamos dizer, artificialmente. Deram um upzinho para que a gente crescesse mais rápido. Botaram fermento no bolo, vamos dizer assim, tá? Só que alguns espíritos vieram aqui para a Terra e não sofreram essa mexidinha, tá? E são bem poucos, mais ou menos que 2% da população atual do planeta. Seriam esses que não são híbridos, vamos dizer, são puros. Mas só que são puros de diversos outros planetas, não quer dizer que seja puro de uma raça só. Por quê? Porque esses espíritos também foram atraídos pela afinidade vibracional, mas vindo de outros orbes. Alguns vieram em missão, outros vieram porque foram exilados, como o caso dos exilados de Capela, outros vieram como uma punição por povos, por civilizações mais, vamos dizer assim, mais fortes, com mais conhecimento tecnológico, que aí um tipo de prisão seria jogar para um planeta menos evoluído, quando eles percebem que aquele ser não está acompanhando o ritmo deles lá. Acho que tá confuso, mas acho que tá dando para entender. Bom, e aí eu acho que eu vou me encaixar aqui nessa descrição, vocês vão entender minha dificuldade. E aí o que acontece? Esses espíritos, eles vêm de outros planetas puros, não sofreram essa mutação e estão vivendo aqui. Mas isso não quero dizer que é a primeira encarnação deles aqui no planeta, que a gente tem assim a ideia, quando a gente fala, eu vim de outro planeta, aí você acha que já é a primeira encarnação que você está passando aqui, que você veio lá, sei lá, de Marte, baixou aqui na Terra e é a tua primeira encarnação como terráqueo. Não é assim, tá? Mesmo lá atrás, você pode ter vindo de uma forma pura, não houve essa mistura, você é oriundo de uma raça pura lá de fora, veio para cá, não teve esse enxerto que eu falei, esse pluszinho aí, esse up, né, na sua essência, mas você já reencarnou algumas vezes aqui. E esses espíritos que vieram de fora, eles trazem realmente em sua bagagem conhecimentos um pouquinho diferenciados do que estão aqui, desses que são híbridos, né? Às vezes até menos, gente. Não estou querendo dizer que essas pessoas sejam mais evoluídas, só que trazem uma forma de ver as coisas diferente, um conhecimento diferente, tá? Por quê? A maioria é constituída de essências que já tinham evoluído aqui, naturalmente, dentro do processo natural de evolução, mas que receberam enxertos de outras raças, e são várias, não é uma só, algumas raças enxertaram isso, para que houvesse essa velocidade maior na evolução dos habitantes aqui,
tá? Algumas fizeram por interesse próprio, para escravizar, outras... Aí a história da humanidade vem contando aí muita coisa pra gente, em mensagenzinhas que agora a gente tem condição de entender. Bom, mas aí o que acontece? Esses 2%, menos que 2% da população, esses puros, eles começaram até a se diferenciar na maneira de se relacionar com os outros. Aí, lá no século passado, um brilhante pesquisador, Jung, que estudou muitos sonhos, com certeza ele recebia muitas orientações através das projeções astrais dele, que na época, acho que ele não falava em projeção, ele falava em sonho, né? Mas com certeza ele fazia muitas projeções. Então ele fez um estudo em cima das personalidades humanas. E aí ele chegou até num tipo de personalidade que justamente caracteriza somente menos que 2% da população, que seria os INFJ. É INFJ? É, INFJ, eu sou ruim com sigla. E aí, o que acontece? Se a gente juntar isso tudo, a gente vai perceber que Jung conseguiu descobrir a personalidade desses mais puros que estão misturados aqui, mas que ele ainda não tinha esse conhecimento, a espiritualidade ainda não tinha falado de tudo o que estava por trás, né? Então, agora a gente já tem capacidade de compreensão. E eu vou dar para vocês os 7 sinais dessas pessoas que são puros, tá? Que são as personalidades mais raras, difíceis da gente encontrar, e que são os que vieram realmente das estrelas. Então, vamos lá. Agora chega de enrolação, vamos rápido, senão tem muita coisa para falar. Primeiro traço marcante, essas pessoas se sentem estranhas no ninho. Elas não se adaptam à família, elas acham que realmente não nasceram na família errada, que não se conseguem entender, nem se relacionar direito dentro da família, mas não é que elas tenham revolta, que elas maltratem as pessoas, não, elas se sentem um estranho no ninho mesmo, né? Não consegue se adaptar, acha que o tipo de pensamento é totalmente diferente do dela, tem essa dificuldade toda. E principalmente ela não consegue explicar a sua visão de mundo, porque ela traz uma visão de mundo totalmente diferente dos que já estavam aqui. Ela veio lá de fora, dentro da sua bagagem, dentro da sua essência, né, com uma bagagem de visão, de como as coisas funcionam completamente diferente do que está aqui. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente encarna aqui, muita coisa fica esquecida por limitação desse corpo físico. Então, ela não consegue manifestar e não consegue, às vezes, nem expressar direito o que é que está errado, o que está diferente. Mas ela sabe que existe uma outra forma de se relacionar, de vivenciar, bem diferente dessa que a gente vive aqui. Só que ela ainda não consegue expressar isso. Então, primeiro, se sente um estranho no ninho. Depois, essas pessoas são extremamente perfeccionistas. Então, uma das características também, pelo perfeccionismo, é procrastinar. 2 palavras difíceis para eu falar. Por quê? Como são extremamente perfeccionistas, essas pessoas querem fazer tudo até do seu próprio jeito, porque acha que ninguém vai fazer do jeito que ela faz, porque ela já traz também isso. Muitas vezes, ela tem uma noção de que a coisa pode ser feita de uma melhor forma. Então, ela acaba fazendo, porque ela entende lá dentro, intrinsecamente, que ninguém vai conseguir fazer aquilo de uma forma melhor do que ela sabe fazer, né? E muitas vezes, por ser perfeccionista, por querer fazer a coisa sempre certa, direitinho, ela acaba empurrando com a barriga, procrastinando. Então, é outra característica. Além de perfeccionista, procrastinador, né? Empurra um pouquinho, tá sempre levando, depois eu faço. São extremamente autodidatas também. Essa questão do perfeccionismo, quando ela quer fazer alguma coisa, ela procura, se ela não lembra direito como faz, ela procura até indícios de como faz isso aqui, e aí adapta para o jeito dela. É como se desse aquele insight,
Já sei, então agora é assim que faz. Ela só pega ali a linha, né, e já desenvolve, porque ela traz conhecimento dentro dela. Terceira característica, possui uma alta percepção e forte empatia. Gente, essas pessoas percebem o estado emocional do outro, sabe? E por ser empata também, não só percebe o estado emocional, porque é muito fácil você perceber, um cara tá nervoso, um cara gostou ou não gostou. Mas não é isso, eles são empatas. Então essas pessoas, elas além de perceber o estado emocional, elas se importam muito como o outro está. Então ela não se sente confortável num relacionamento, seja ele um relacionamento amoroso, de amizade, profissional, se ela perceber que o outro não está bem. Isso causa um desconforto enorme nessas pessoas, né? E não conseguem nem levar aquele relacionamento adiante se ela perceber que o outro não está feliz, que o outro não está bem, que é uma percepção muito, muito aguçada mesmo, né? A Nana tá gemendo ali, ó. A Nana tá sonhando, ela tá fazendo projeção astral, vocês ouviram, ela tá sonhando. Então, percebe o estado emocional das pessoas e se importa muito com isso, como eu falei, né? E outra coisa também, não é só também ela perceber o estado emocional, elas percebem a intenção das pessoas. Olha só, é uma coisa assim, é um feeling mesmo. Não adianta que a pessoa tente enganar, pode estar rindo, pode estar... Mas ela tem a percepção, ela consegue sentir o outro e a intenção do outro. Se é uma intenção boa, se é uma intenção ruim, né? Então essas pessoas são extremamente intuitivas. Não é à toa que Jung classificou como INFJ, seria introversão, intuição, sentimento e julgamento, tá? Aliás, deixa eu ver, nós vamos pro quarto. Eu tô preocupada que a Nana tá se mexendo muito ali. Tá tudo bem aí, Nana? Acho que tá. Vamos lá. O 4. Essa pessoa, ela tem poucos amigos. Ela tem muito conhecida, ela faz amizades, ela tem bastante colegas, mas amigo mesmo, são pouquíssimos. E são amizades verdadeiras, que duram, sim, anos, porque esse tipo de ser, ele é extremamente leal e dedicado. Então, quando ele encontra uma pessoa que ele faz a leitura, que vê que realmente é uma pessoa que merece a confiança dele, que nunca, de certa forma, decepcionou, né, ou que crocodilou, que a gente vê muitos amigos que são traíras. Quando ele percebe que ali tem uma amizade verdadeira, pela alta percepção que ele possui, torna-se uma amizade para a vida inteira. Então, são poucos, mas são, assim, eternos. Depois, eu falei o 4, né? Que tem poucos amigos, porque é leal e dedicado e tal. Agora, nós vamos para o 5. Essas pessoas, elas rejeitam conversa mole. Não gostam de ficar jogando conversa fora. Sabe aquele tipo de papo que não leva nada a lugar nenhum? Que fica só naquele trelelê, trelelê, trelelê? Então, essas pessoas, elas não conseguem ficar em conversas assim, não são de ficar penduradas no telefone, falando horas a fio, incomoda. Aquele tipo de pessoa que chega, às vezes, para contar uma coisa, conta uma história do tamanho de um trem que não acaba nunca e emenda um papo no outro. Então, essas pessoas que realmente vieram lá de fora, elas não aceitam. Primeiro que o contato lá fora é telepático, tá? Quanto mais evoluída a civilização e tudo, menos se usa de linguagem. É usado mais o sentimento, né? O que energeticamente é feita a leitura da pessoa e comunicações telepáticas com poucos vocábulos, poucas palavras. As mensagens, a comunicação vem como que, assim, vem em blocos. Então, a pessoa que vem lá de fora, mesmo que já tenha encarnado diversas vezes aqui no planeta, que já se relacionou com esses outros coleguinhas daqui,
ainda sente essa dificuldade de falar muito e até cansa. Eles se sentem dentro de uma conversa assim, quando sai da conversa, se sentem completamente sugados, extenuados, porque eles conseguem até perceber o estado do outro por ser empatia, que geralmente a pessoa que fala muito, ela é extremamente carente, né? E se essa pessoa que veio das estrelas se relaciona com uma pessoa assim, ela acaba sendo sugada também, porque ela empata, ela começa a perceber aquele buraco que o outro traz na alma e que dá essa necessidade de falar, falar, falar. Então, é uma característica, é a 5, não é isso? Até porque também esses seres gostam muito de conversas edificantes, coisas que agreguem conhecimento, que tragam mais informação para a sua essência, tá? Aí vamos lá para 6. Essas pessoas pensam muito no futuro. São pessoas que vivem o presente, mas sabem que além do presente tem mais coisas à frente. Até em questão mesmo de espírito. Elas sabem, têm certeza que a vida não acaba aqui, que ela continua em algum outro lugar. Então, enquanto estão encarnadas, elas têm esse tipo de percepção, que como sabem da continuidade da vida, elas estão sempre pensando no futuro. Então, assim, não se prendem a coisas. Se tiver um relacionamento, dentro de um contexto que não está feliz ou que não está fazendo outro feliz, ela pensa sempre em ter algo que possa dar suporte a ela lá à frente. Então, se não está fazendo ela feliz agora, ela fica desesperada para aquilo acabar, para que ou ela encontre uma outra situação que ela possa contar para o futuro, sabe? Tipo assim, um emprego. Você está num emprego que não te traz alegria, não te dá satisfação. Tudo bem, às vezes traz alguma satisfação financeira, mas aquilo não está te fazendo feliz. E você sabe que aquilo ali é para a vida toda, porque te dá o teu sustento. Então você começa a procurar uma forma de arrumar um outro emprego que te traga felicidade, porque você sabe que é uma coisa para futuro. Não é? Você não vive só o presente, você vive sempre assim, fazendo uma coisa puxando a outra. Mesma coisa que eu falei de relacionamento. A pessoa está dentro de um relacionamento que não está bem. Então, ela quer algo que lá na frente ela também fique bem. Então, são pessoas que pensam muito, não só aqui, não pensam nada do passado, mas muito no futuro. O passado elas encontram só soluções ou respostas para escolhas que elas fizeram errado, porque elas também são muito intuitivas, então elas analisam também muito, elas têm um julgamento muito forte. Então, às vezes, elas vão lá no passado para poder só entender o porquê ela está passando isso aqui e melhorar o futuro. Ela é sempre futuro, tá? Eu falei o 6º, que é pensando no futuro. 7º, gostam muito de ajudar pessoas, gente. É assim, é nato. Se você se identificou com isso aqui tudo, agora um detalhe, viu? Para você saber se você veio das estrelas, porque é muito raro mesmo, a gente está falando de menos de 2% da população. Você tem que se encaixar pelo menos em todos, nenhum não. Você tem que se encaixar em todos esses 7 sinais aqui que foram colocados, tá? Aqui você tem que se identificar mesmo. Então, essas pessoas, elas gostam de ajudar e ajudam. Por elas terem alta percepção, por elas serem empatas, elas estão sempre conectadas com os outros. Então, o outro não precisa vir pedir ajuda, ela oferece ajuda aos outros. Quando ela bate a intuição, ela vê que está precisando, ela vai lá e ela ajuda. É dela esse feeling, esse sentimento de ajudar o próximo, né? E em pequenas coisas, como em grandes coisas também. Ela vai sempre estar procurando ali o que eu posso ajudar e parece que assim, que ela tem imã para atrair pessoas que estão precisando de ajuda. Mas com isso, essa coisa desse imã, tem que prestar muita atenção. Por quê? Por ela querer ajudar, né, por ela estar sempre altamente perceptiva, sentindo, ela tem um imã também para atrair pessoas que estão sempre necessitadas ao seu redor.
Então, assim, ela tem essa coisa de atrair esses indivíduos que têm necessidade, qualquer tipo de necessidade, e indivíduos que ela acredita que ela pode consertar. Olha só a confusão, né? Então, ela tem essas pessoas também trazem uma crença de que não pode abandonar pessoas em sofrimento, né? Que você tenta sair dessa situação muitas vezes, mas o teu sentimento, a tua compaixão é tão grande que você, não, eu não posso sair. Então, às vezes, essas pessoas ficam presas em relacionamentos que não são legais para ela, fica presas em situações, às vezes até mesmo de empregos, de tudo, porque eu não posso abandonar o meu chefe agora, como é que eu vou deixar ele na mão? Mas é preciso ter muito cuidado com isso, gente. Se você se encaixou nisso aqui, toma conta de você, porque é muita responsabilidade. Esses espíritos que vieram para cá, alguns vieram realmente porque foram, vamos dizer assim, banidos, mas são muito poucos. Estavam num planeta muito elevado, fizeram alguma besteira lá e aí foram como castigo, vieram presos aqui para a Terra e dizem, agora você vai ficar vivendo aí um pouquinho. É lógico que o conhecimento que eles trazem ajuda até a nossa evolução também, né? Principalmente conhecimento tecnológico. E esses espíritos que foram banidos desses planetas mais evoluídos, muitas vezes chegam aqui e ficam arquimilionários. Por quê? Porque eles trazem conhecimentos tecnológicos muito mais evoluídos do que o nosso e se fazem aqui. E aí criam verdadeiros impérios, tem uma exploração. Hoje em dia a gente nem fala tanto de escravização, né? Mas ainda tem aqueles que escravizam crianças, mão de obra, por aí a gente sabe que no mundo tem de tudo. Então pode ser um caso desse. Pode ser também que esse espírito tenha vindo para ajudar mesmo. Lá atrás, quando o planeta estava sendo colonizado, aquilo tudo, esses espíritos vieram em missão de planetas bons, de planetas que já estão um pouco mais evoluídos que a Terra, e eles vieram para ajudar a alavancar moralmente. Então, também estão aqui misturados e já reencarnaram diversas vezes. Então, você tem que tomar cuidado, se você se encaixou nisso tudo, tome cuidado com a sua essência, para você não se intoxicar, para você não cair nas mãos também dessas pessoas que acabam assim, que são necessitados, mas que muitos que vieram para cá com missão de alavancar o planeta acabaram sucumbindo e estão reencarnando um monte de vezes, uma atrás da outra, justamente porque não se cuidam, porque se abandonam, porque são tão empatas, porque são tão solidários, porque são tão prestativos que acabam se esquecendo. E isso não vai trazer evolução para ele também, muito menos para o planeta, que seria supostamente a sua missão, ajudar o planeta a evoluir. Então fica ligado se você tem todas essas características, porque tem muita chance da sua essência ser pura. E quando a gente fala disso, não é para você se sentir o cara que não tem nada a ver. Eu acho que eu deixei bem claro que a única diferença os híbridos, eles também trazem inteligência e já reencarnaram várias vezes, já evoluíram, já estão bem aparelhadinhos com esses que vieram lá de fora, mas a diferença é que não trazem no seu DNA espiritual a mistura. E os que estão aqui na Terra, em sua maioria, vamos dizer, trazem no seu DNA a mistura de raças. Foram quase que criados em laboratório, vamos dizer assim, de uma forma bem grotesca. Mas é fruto realmente de inseminação, de mistura de raças lá atrás. E essa parcela ínfima são puros, vieram de planetas e não sofreram esse tipo de mutação, de transformação no seu DNA espiritual, tá?
mas não se sinta, caso você volta a falar, caso se encaixou lá, não se sinta assim, porque tem planetas e planetas. Você pode ser puro e vir de um planeta rasteiro e você ser puro, não quer dizer nada. E foi banido do planeta rasteiro e veio parar aqui na Terra como castigo. Então, você só é puro, mas não quer dizer nada. Tá? Deu para entender, gente? Deu para entender? Do mesmo jeito, dizer que os exilados de capela também, quando eles chegaram aqui, também todos eles trazem sua essência pura, porque não foram misturados aqui. Ok? Bom, estou passando para vocês, aos poucos vou colocando, vou inserindo os conhecimentos. Eu sei que isso às vezes mexe um pouquinho com a cabeça de vocês, porque a gente vem trazendo conhecimento lá de trás, já certinho, mas volto a falar, é tempo da gente abrir nossa mente, de entender como fomos criados, como chegamos até aqui no planeta, até porque, principalmente com essa transição planetária, muitos de nós vamos sair, né, dele. Então é bom entender o processo, você não ficar no planeta, já sabe que ou você saiu porque você vai sair em missão, vai ajudar outro planeta que está em formação, ou você foi cuspido do planeta quando o planeta dá esses picos energéticos. Bom, fica ligado, viu? Vamos ficar ligado, porque a história de encarnação, de estar no planeta, não é bem como nos contaram. Mas agora a gente já tem condição de entender um pouquinho como se dá esse processo todo. Bom, eu espero que você se identifique aí, para saber se você é um ser lá das estrelas ou se você é um terráqueo. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigada. A gente visita meu Instagram lá, tá? Que tá ficando cada vez melhor. Se inscreva lá, que vai ser um prazer te receber lá no meu Instagram, tá? Beijos, mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.